meus irmãos, minhas irmãs, quero nesta manhã trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Queridos, quando eu olho na luz da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, eu vejo uma passagem em Atos que fala acerca da prisão do apóstolo Pedro, um dos principais apóstolos da igreja primitiva. A Bíblia nos fala que naqueles dias Herodes Agripa se levantou contra a igreja do Senhor Jesus e ele, de certa forma, perseguiu os cristãos. Herodes Agripa, ele era neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas, que foi aquele que mandou decapitar João Batista, né? Herodes Antipas. Então veja, senhoras e senhores, que na verdade Herodes Agripa, ele era implacável, impiedoso, assim como os demais Herodes na Bíblia Sagrada. Então percebe-se que de fato a igreja estava sendo perseguida ao ponto de Herodes matar a fio de espada a Tiago, que era um dos apóstolos de Cristo Jesus. Agora ele manda lançar Pedro na prisão. O objetivo dele era escarnecer, era desdenhar, esnobar do cristianismo, e depois, ele mandaria, digamos assim, matar Pedro. Ele mataria Pedro depois. E a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, estava ali, preso, os pés, as mãos em cadeias. E, amados irmãos, a Bíblia nos mostra, o grande livramento que Deus fez na vida do apóstolo Pedro. Eu fico observando, irmão, que a palavra de Deus diz que o Senhor enviou um anjo, um ser angelical, que chegou ali naquele lugar onde Pedro estava preso. A palavra de Deus diz que houve uma luz, resplandeceu uma luz ali no lugar onde Pedro estava, na cela, e havia guardas, havia muitos guardas ali, fazendo a custódia do apóstolo Pedro. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá e tocou no lado de Pedro e disse para o apóstolo Pedro: desperta, levanta-te, coloca sandálias nos teus pés, sapatos nos teus pés, pega a tua capa, coloca no teu ombro, levanta-te e siga-me. Louvado seja Deus. Foi algo assim extraordinário, meus irmãos, porque na verdade Deus fez ali um milagre. Algo me chama a atenção é que o anjo tocou no lado de Pedro e disse: desperta. Dá para entender da seguinte forma, que Pedro, irmão, ele estava ali dormindo, ele estava, digamos, tirando um sono, Pedro estava ali dormindo, Agora eu fico assim observando como é que pode, crente, ele se encontrar num momento de adversidade, como se encontrava o apóstolo Pedro, porque Tiago já havia sido morto a fio de espada. Herodes depois ia matar Pedro, mas Pedro estava dormindo, descansando. É isso que acontece na vida do crente. Quando ele tem confiança em Deus,
Quando a igreja ora, quando a igreja busca a face do Senhor, quando o crente ora, quando a igreja busca a face de Deus, o crente, meus irmãos, ele descansa em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio à angústia, em meio às adversidades da vida. O crente está dormindo, ele está roncando, descansando na presença de Deus. Sabe o que é que faz? A pessoa, ele está ali descansando, dormindo, relaxando, tirando ronco, né? Em meio às adversidades da vida. É exatamente, senhoras e senhores, a confiança no Deus Todo-Poderoso. É como diz a Bíblia Sagrada, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no esconderijo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, na sombra do Onipotente descansará, diz o salmista Davi. Então, a Bíblia diz também, Davi, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. É confiança em Deus que faz o crente descansar em meio às tribulações. Porque você tem aquela paz, aquela esperança, aquela confiança nesse Deus vivo que está no controle da situação, desse Deus que conhece a tua vida, que conhece as tuas necessidades e Ele resolve todas as questões. Se você crê nisso, receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Então Pedro tinha essa confiança, meus irmãos, logo porque Pedro conhecia Jesus. A Bíblia diz, né, aquela pesca maravilhosa, aonde Pedro pescou muito peixe, lançou ali a rede e pegou muito peixe. Ele creu ali nas palavras de Cristo e houve um milagre. Pedro, ele era um dos principais apóstolos. Ele andou com Jesus. Uma certa feita Jesus lavou os pés de Pedro ao ponto de Pedro dizer: Senhor, lava os pés, lava as mãos, né? E Pedro estava no monte também, no monte da transfiguração, onde ele presenciou aquele cenário grandioso. Pedro, ele de certa forma andou sobre o mar quando ele acreditou ali nas palavras de Cristo que o chamou, e ele saiu andando sobre o mar. Pedro, ele de certa forma, a Bíblia diz que ele correu até o sepulcro e viu a pedra removida. Pedro foi aquele que fez um grande discurso no dia de Pentecostes e ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus. Então veja, irmão, o real motivo pelo qual o apóstolo Pedro ele descansava, tirava um sono ali naquele momento em que ele se encontrava na prisão, prestes a ser morto, mas ali ele estava cochilando, descansando em meio às adversidades. É porque ele tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia verdadeiramente Cristo, ele tinha confiança em Jesus. E também vemos nas Escrituras que a igreja orava fervorosamente. Louvado seja Deus. A igreja até mesmo ficou sabendo que Tiago havia sido morto a fio de espada, mas a igreja não desistiu, continuou orando para que Deus fizesse um milagre na vida de Pedro, que era um dos principais apóstolos. E foi o que aconteceu, aonde a Bíblia diz que Deus enviou seu anjo, tocou em Pedro, despertou Pedro, que estava ali, irmão, descansando, crendo, louvado seja Deus. E Pedro seguiu aquele anjo, e a Bíblia diz que os portões se abriram automaticamente,
E depois Pedro até mesmo imaginava que era um sonho, uma visão, mas ele percebeu que de fato Deus havia enviado seu anjo e o livrou ali de todo o mal, e o livrou das garras do inimigo. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se você crê nisso, receba esta palavra em nome de Jesus. Deus já está entrando com a solução para a tua vida. Deus já está entrando com providências na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra. Amém.